bem-vindos ao Antes Tech do que nunca. E hoje numa edição super especial, que é o nosso primeiro episódio em vídeo. É isso aí, bem que a gente avisou no último episódio do ano passado que vinha novidades em 2023. Agora você pode nos acompanhar também no canal da TOTUS, no YouTube, em edições especiais ao longo do ano, como essa. E janeiro, a gente aqui ansioso, pensando o que vai ser desse ano, quais são os planos, quais são as tendências para 2023. E é justamente esse o tema desse episódio. Quais são as tendências no universo tecnológico para esse 2023? E quem está aqui com a gente para dar um gás nessa conversa sobre as tendências de 2023, Fabiano Guastella, diretor de inovação da Accenture, uma das maiores referências aí no mercado sobre transformação digital. Fabiano, super obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui, falar sobre tendência, sobre tecnologia, como que a gente vai enfrentar os desafios de 2023 e nos anos que vão vir aqui. O que vai acontecer? Vamos bater um papinho legal. Obrigado pelo convite. E também com a gente hoje, uma super honra receber o Juliano Tubino, VP de Novos Negócios e Estratégia da TOTUS. Muito prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer é todo meu. Estou muito feliz, estava super empolgado, ansioso para poder participar dessa conversa, e é muito legal a gente poder também fazer vídeo. O vídeo tem comentários, a gente vai postar, que todo mundo faça parte dessa conversa também. Então estou muito feliz aqui, vamos conversar bastante. Estamos animados aqui para começar e pensar, né, ao longo dessa próxima hora, o que vem para esse 2023, um ano todo pela frente, começando, e a galera aí dentro de todos os tipos de negócios, da indústria, dos pequenos, dos grandes, pensando, né, dentro da tecnologia, para onde olhar, para onde se aponta, o que vem por aí. Então, e aí, Juliano, o que você já de cara jogaria aí que faz sentido pensar? Tem umas coisas super bacanas. A primeira delas é que a tecnologia não para, né? Então, seja qual for o contexto que a gente esteja vivendo, político, econômico, social, ela se morfa, né? Ela se adequa ao contexto, mas a tecnologia não para e não vem parando. E vem se desenvolvendo e evoluindo muito, muito rápido, né? Uma outra coisa interessante, até para esse tipo de formato, de podcast, de internet, que fica guardado para sempre, falar de tendência é muito perigoso, porque agora está guardado. Então a gente vai falar de coisas daqui a 10 anos ou 20 anos, as pessoas vão voltar, você falou que ia ter a nave espacial voando e tal. Então, eu tendo quando eu olho para tendências de tecnologia, eu tendo a conseguir entender quais são os movimentos de evolução significativa e constante, dentro daquelas coisas que não vão mudar, né? Então, a tecnologia vai mudar, mas os anseios de negócios, os anseios pessoais, a gente querer aprender mais, a gente querer se divertir mais, as empresas querendo ser mais produtivas, isso não muda. Então, a gente consegue meio que traçar uma linha das coisas que vão acontecer, né? E se você me permite, já entrando, né? Dia 23, eu acho que é um ano que a gente começa a ver assim, a 10 centímetros, né, da nossa visão, o que aconteceu também com uma forma muito forte há 10 anos atrás, que foi a convergência de indústrias. Então é muito difícil agora você dizer que uma determinada indústria, um determinado segmento é só hotelaria, ou é só automobilístico, ou é só saúde. Você tinha sempre o sobrenome tech no meio, health tech, fintech, etc, etc. E você começava a ver elas também se juntando, né? Então, o Airbnb é uma empresa de hospitalidade, turismo, economia, Uber é a mesma coisa, transporte, logística, e a gente ia se misturando as coisas. A gente começou a ver uma série de empresas também mudando o negócio delas usando tecnologia. Então, acho que esse ano vai ser um ano que a gente vai ver muito disso. E a segunda tendência, eu quero muito que a gente continue a conversar sobre isso, é a mistura, né, e a gente vivenciar cada vez mais companhias, assistentes, né, os companions de inteligência artificial. Então, desde os mais recentes, né, então a gente está em janeiro, acabou de sair uma notícia mais no mainstream de inteligência artificial, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vem consumindo isso, né? Eu cheguei aqui usando o Waze, a gente assiste vídeos que são automaticamente traduzidos, a nossa casa começa a ficar inteligente, tudo isso é um pouquinho de inteligência artificial embarcada. E a gente vai ver cada vez mais coisas assim funcionando muito.
Aliás, a gente não vive mais sem, né? É uma loucura se pensar 20 anos atrás. Como que a gente fazia, né? Como que vivia? É uma loucura. Não, e tem uma coisa muito curiosa do que você disse do começo, que é, né, as tecnologias, elas normalmente surgem pesadas, grandes, muito aparentes e com o tempo vão ficando quase como invisíveis, assim, né? Então, quando você fala, por exemplo, do Airbnb, se é uma empresa de tech, ao mesmo tempo hospitalidade, vai sumindo e vai ficando só hospitalidade, toda a indústria se movendo, eu acho que é esse processo de adesão e adoção das tecnologias, onde a coisa vai ficando quase que invisível e a gente não percebe mais porque adentrou, aderiu e aí o negócio foi, né? O que está por trás a gente não vê, né? A gente só começa a consumir tudo isso. Sim, acho que esse 2023 vai continuar essa aceleração de transformação digital que veio da pandemia. Então, teve uma aceleração forte na pandemia de transformar os negócios do analógico para o digital ou do presencial para o digital. A gente acaba tendo uma acomodação agora de as pessoas querem se ver, querem ter o presencial, então você vai ter essa parte híbrida, mas tendendo também a continuar com o digital. Então você vai ver muito essa seleção da inteligência artificial no atendimento, no WhatsApp. Então você vai ter lá os chatbots integrados. Agora a gente sabe do sucesso aí que teve há 2 meses atrás, do lançamento do famoso ChatGPT, que é um Deep Learning Transformer. Então, essa inteligência artificial, principalmente para atendimento, cada vez vai aprofundar. E mais do que isso, mas também as pessoas gostam de falar com inteligência artificial, principalmente inteligências artificiais e atendimentos com inteligência artificial que são inteligentes mesmo, porque a gente vê no mercado algumas inteligências que não são tão inteligentes ainda, mas você vai ver cada vez mais, vai saber responder e você vai ter dificuldade de saber se é uma pessoa que está falando contigo ou se é inteligência artificial. Então vai ser cada vez mais difícil. Mas essa parte humana também é importante. Transformação digital é super importante, a cultura, você mudar a cultura das pessoas, as culturas das empresas. Então, a transformação digital e inovação é todo mundo vestir a camisa, buscar, mesmo as pessoas que não são aquela pessoa mais aprofundada em tecnologia, mas colocar ela para dentro daquilo, de transformar o jeito de trabalhar, o jeito da empresa, o jeito de atender o cliente. Então a gente vai ver muito isso cada vez mais acelerando, cada vez mais se acomodando nessa coisa híbrida entre transformação digital e inteligência artificial e o atendimento humano, humanizado também, cada vez com mais UX, preocupando-se com o cliente, se o cliente está gostando daquilo, se está sendo aderente para ele. Eu falo muito, a gente tem aquelas inteligências artificiais ou chatbots que a gente vai lá, me fala uma segunda via de boleto. Não, você tem que entrar no endereço tal. Não, isso eu estou pedindo aqui no chatbot, no WhatsApp, resolve meu problema. Então, cada vez mais eu acho que as empresas estão pensando não só em colocar alguma coisa para chamar de que tem um atendimento com inteligência artificial, mas realmente ser inteligente, a inteligência artificial ser inteligente. Então, essas novas deep learnings, redes neurais com mais camadas, que agora entra para o Transformer, que é o ChatGPT, eu acho que vai ser uma grande tendência. Muitas empresas esse ano você vai ver que vão ter esse atendimento com essa inteligência artificial mais forte. Eu vou até pegar aqui, ó, a gente falando nessa de ChatGPT, a gente fez uma brincadeira antes, né, preparando aqui essa conversa, de perguntar quais eram as tendências para 2023, e o que ele respondeu foi que a inteligência artificial vai aumentar absurdamente a eficiência, incrementar a comunicação e a segurança, e que a inteligência artificial vai se espalhar rapidamente por todos os setores, da saúde ao varejo. Foi essa. Não saiu, né? E era o que a gente estava conversando. É impressionante, né? É Skynet. E que tipo de negócio se beneficia disso? Assim, para quem ainda não conhece, está aqui acompanhando a gente, o que isso de fato na prática significa na mudança do potencial? Que nem você disse, os bots automatizados de atendimento, quando a gente entra em contato com uma empresa e quer o boleto, quer resolver os problemas de dia a dia. O que de fato, para quem está ali, quem está acompanhando essa conversa e pensando negócios das mais variadas indústrias, pode ter de ideia e pode entender a escala de onde isso pode chegar, sabe? Começo aqui, mas a primeira coisa que eu acho que eu queria comentar é que é boa notícia e boa notícia. Só. Né? Às vezes a gente fica pensando, tecnologia, esse negócio que eu não conheço direito, e vai o Skynet, né, isso vai, de alguma forma, tirar emprego, eu não vou saber navegar. Esquece isso. Primeiro que cresceu tanto e está evoluindo tanto que a gente não vai entender tudo.
Então, começando por esse ponto, relaxa, porque vai ser só benefício. E por quê? Desde os últimos, 30, 40 anos, onde a gente vem vendo a tecnologia mudar a forma que as empresas fazem negócio, é uma indústria super horizontal, né? Eu tô aqui que esbarro tudo. Ela vem acelerando a velocidade em que você disponibiliza tecnologia e a abundância, que não dá mais pra gente acompanhar. A gente estava comentando antes, o termo abre o capô para entender como é que as coisas estão funcionando, não funciona. Se você abre o capô hoje de um carro, você não sabe nem o que está ali dentro mais. Se você abre o capô de um celular, a gente não sabe como que funciona. Então, esquece esse controle. Esquecendo esse controle, vamos aproveitar. Ela vai ser a serviço da gente. E assim como as outras evoluções de tecnologia, elas começam com a pessoa. A revolução de microtecnologia começou com a pessoa. A revolução mais recente da aceleração da transformação digital, ela começou com a pessoa. A pessoa se vendo na necessidade de consumir mais tecnologia para ser aluno, para ser pai, para ser amigo, para ser profissional. Então, inevitavelmente, vai passar pela gente. E vai passar pela gente em tudo. Vai passar pela gente em exames. Tecnologia a serviço da saúde, desde mapeamento de genoma e DNA, a fazer exames e acompanhar a gente, descobrir o que a gente tem, o que a gente não tem. A saúde, talvez, eu acho que tenha sido a indústria que mais mudou nos últimos anos por questões de tecnologia. Até o próprio orçamento, o que você pesquisa, o que você não pesquisa, como que você vai vender. A saúde antes era uma ciência para se curar doentes, hoje ela é uma ciência para prolongar a vida. Não vou discutir eticamente o que seria, mas o impacto é 10 pessoas, 10 milhões de pessoas, né? E a gente nem viu isso. A gente não entendeu o porquê que aconteceu, mas hoje você vai numa prateleira, seja de especialistas ou de remédios, e você vai ver coisas que prolongam e dão mais prazer na tua vida. Os grandes lançamentos, etc, etc. E isso acontece para tudo. Onde morar, o que ter, o que consumir, né, o que trabalhar. Então acho que o primeiro ponto é boa notícia e boa notícia. A gente não precisa entender mais tudo, mas a gente precisa saber que a gente vai performar trabalhos melhores com a ajuda de alguma coisa. E essa alguma coisa está disponível. E a última coisa que eu vou falar, a gente também está experimentando muita coisa de AI. Eu falei de Waze e tal, mas também nos últimos 6 meses, a quantidade de sites, apps que criam conteúdo para você, seja foto, seja arte. Eu, de vez em quando, eu saio para correr. E aí, um dia desse, eu tava saindo correndo na praia e teve um momento lá que eu dei uma parada, puxa, sol nascendo, praia, poucos carros, uma palmeirinha, o sol ali na montanha com o mar. Aí voltei para casa falando e tal, tirei uma foto rápida com o celular, meio meia boca, assim. Aí fui num desses sites que tem, aí, 5 da manhã, Florianópolis, praia assim, coqueiro, coisa de... É assustador. A foto é exatamente igual a que eu tirei. Né? E foi criado do nada. Tem como você, como um criador de conteúdo, continuar trabalhando e vivendo sem usar isso? De novo, sem julgamento do que vai vir por aí em termos de regulamentação, de ética. Mas é inegável. Né? Então a gente tem que abraçar, ver como uma coisa boa. E aí tem um monte de exemplos, né, de coisas que a gente vai poder fazer. Eu acho que as pessoas muito têm medo ainda da inteligência artificial porque não conhecem. Mas a gente, olha só, eu estava na quinta-feira, fui levar algumas roupas na lavanderia. E você tem que colocar lá na lavanderia, aquelas lavanderias self-service, também é uma coisa, você vai lá, coloca, aperta botão aqui, passa o seu cartão de crédito, tá lá. E aí fiquei sentado vendo, fui lá no ChatGPT. Falei, poxa, deixa eu ver isso daqui. Comecei, olha só, em 1 hora que eu fiquei esperando, eu fiz várias perguntas e fiquei pensando junto com ele sobre o que ele estava respondendo. Então, eu adquiri conhecimentos maiores sobre inteligência artificial, falei sobre o que tem no mercado, nas clouds, que estão já integrados ali no ChatGPT, então perguntando sobre ele mesmo. Então, me fala o que você tem. Então, eu fazendo questionamento, ele não tem essa... A inteligência artificial, ela não tem esse pensamento crítico de fazer a pergunta correta, de fazer o que você precisa.
ele sabe responder. Então ele é uma grande biblioteca que sabe fazer as coisas, ele tem um grande conteúdo. Mas se você não souber, e aí precisa do humano, saber perguntar, saber fazer a pergunta correta, saber criticamente, bom, eu quero saber disto, e direcionar ele, o caminho que a inteligência artificial precisa, ela não vai saber funcionar. Então o julgamento, eu acho que para as pessoas é uma grande oportunidade de aumentar o conhecimento. Então, fazer a inteligência artificial trabalhar para nós, puxar ela para aumentar o nosso conhecimento, o que a gente sabe. Ela é uma grande biblioteca, onde a gente tem dificuldade de, poxa, eu quero falar sobre isso, e você procura. Lá não, lá você consegue direcionar e trazer as informações com mais facilidade. Então, em menos tempo, você adquire muito mais conhecimento. Então, eu acho que é desta forma que a gente vai começar a trabalhar. Então, temos que pensar e fazer trabalhar a inteligência artificial ao nosso benefício. E tem muita coisa. A gente vai mudar o patamar, a gente vai subir um degrau na evolução humana com a inteligência artificial e não entregar para eles. Eu acho que a gente vai evoluir. Não, e foi muito bonito isso que você disse, porque te ouvindo me ocorre que será que o papel do humano é saber fazer perguntas? E a gente gastou tanto tempo, né, na busca de respostas e querendo armazenar conteúdo, e talvez agora a gente chegue no momento que comece a trazer uma vocação humana, que é o espírito crítico, a capacidade de elaborar sobre o mundo, né? Porque, como você disse, se você não sabe fazer perguntas, você não vai ter as respostas que vão te ajudar para alguma coisa. E quanto mais sentido fizer aquela pergunta, melhor as respostas vão vir, assim. É isso aí mesmo. Porque engraçado, eu não fui pro lado poético teu, que maravilhoso. Eu tava pensando, inteligência artificial e dados, etc., é um reflexo do que a gente já vive há algum tempo, que é a geração insana de dados. Nada mais justo que ter algum tipo de ferramenta ou a tecnologia se morfando para ajudar a gente a tratar tudo isso, a fazer as boas perguntas, etc. A quantidade de dados é cheia de clichê já. Não, geramos mais dados nesse dia do que há 20 anos atrás. Em tudo, sensor, criação de conteúdo, como todo mundo é digital, tudo que a gente faz gera algum tipo de dado, de locomoção, de consumo, de querência, etc, etc. Então tem tudo a ver com o que você falou. Realmente a gente talvez entre numa fase de saber fazer perguntas, e talvez o novo skill seja esse, né? Saber fazer as melhores perguntas. Agora, quando a gente fala dessa imensidão de dados, a gente tem que falar de segurança. 2023, o que vocês veem aí como tendência para tratar esses dados, para melhorar a segurança da infraestrutura, da gestão desses dados? O que vocês vislumbram aí? Cada vez mais, assim, os hackers, quem quer trabalhar errado, também evolui, mas a segurança também evolui. Então, a gente está trabalhando em conjunto para melhorar. A grande quantidade de dados disponíveis que a gente cada vez mais coloca, a inteligência artificial vai capturar, cada vez mais os dados vão estar ali e a segurança vai ter que aumentar. Então, nós vamos continuar tendo esses problemas de segurança e correndo atrás, tá? Ou correndo na frente, eu acho que é melhor, porque a gente está cada vez mais seguros, cada vez mais observando isso. E essa imensidão de dados que hoje em dia tem, a gente precisa organizar. Eu acho que a organização dos dados. A gente tem muito dado, muita informação, uma biblioteca imensa, parece aquela biblioteca de Alexandria da antiguidade. Mas a gente precisa organizar. Temos muita informação, mas se você pensar bem, qual é o percentual desses dados que a gente tem de informação que são utilizados? Então precisamos organizar, e organizando você tem uma segurança melhor. Então acho que o grande desafio das corporações e do mercado é organizar os dados, utilizar realmente o que é necessário, o que vai melhorar o cliente, melhorar a empresa, melhorar as vendas, melhorar para todo mundo. E o que não precisa, com essa organização, eu vou saber o que eu vou precisar, o que não precisa. O que não precisa, eu não preciso capturar, eu não preciso armazenar. Quanto mais eu armazeno, mais problema de segurança eu vou ter. Então eu tenho que, aquela coisa, o menos é mais. Então a gente tem que focar no que é prioritário. Tá? Então eu, cada vez mais, até pensando em experiência do usuário, eu vejo, você pega lá formulários de empresa que pedem informações absurdas. Eu preciso de tudo isso? Eu preciso de tudo isso para fazer um cadastro, para fazer uma venda, para fazer uma prospecção? Não precisamos. Então a gente precisa organizar e pensar melhor no cliente, no usuário, no dia a dia, nas pessoas. Eu não preciso de tudo isso. Preciso organizar, que aí vou ter menos problemas de segurança,
vou ter menos pessoas querendo buscar esses dados. Então, eu acho que a organização dos dados é muito importante para trazer a segurança também. Acho que a gente vai, eu concordo, eu tenho uma perspectiva ligeiramente, não é diferente, mas talvez adicional, né? Que eu acho que a gente ainda vai aprender muito. A gente ainda não tem a Bíblia, né? A gente não tem o playbook, a cartilha de uma sociedade que vive em cima de dados. Então, por isso que a gente ainda está tateando, por isso que ainda tem desperdício de gente, deixa eu buscar o dado e vou ver o que eu vou fazer. De repente, uma corrida louca de toda empresa, temos que monetizar o dado. Não tem nada, cara. Não é um negócio... Você tem que entender, manter, curar, organizar, proteger. Quando você vê, você gastou uma grana, né? Let's build the house and they will come, e ninguém veio. Né? E você só gastou o dinheiro. Então, eu acho que a gente ainda vai aprender muito. Então, alguns exemplos clássicos é que uma economia ou uma sociedade baseada em bens tangíveis e duráveis, você não precisa carimbar nada, porque o próprio produto está carimbado. Você sabe quem produziu aquela peça, aquela comida, aquela, né? Quem produziu o dado? Por natureza, por ser digital, passar para lá, passar para cá, quem que é o dono daquilo? Então vai ter muita ainda definição para a gente aprender. Pegar um exemplo mais clássico que a gente talvez tenha comentado carros, os autodirigíveis, né? Carro dos autônomos. Bateu o carro. De quem que é a culpa? É de quem produziu o carro, quem produziu o software, quem criou o sensor, a prefeitura, quem estava dentro do carro. Então tem que ter uma regulamentação para isso importante. Os carros autônomos não vai ter mais ladrão de carro. Vai acabar ladrão de carro. Como a gente conhece. Mas o espírito de porco vai continuar reinando. Vai ter um outro cara que vai dar um jeito de roubar o carro, de fazer informação, etc. Então a gente tem muito que aprender. A perspectiva ligeiramente diferente é sobre privacidade, que a gente também tem que aprender. E a gente, numa posição de geração, não sei mais qual geração que a gente é, porque a gente também já se misturou tudo, a gente teve um convívio de uma sociedade que não usava dado. Então a gente tem um parecer, uma visão sobre privacidade diferente, né? A geração nova nasceu nisso. O quid pro quo, ele impera, ele começa com... Eles não estão nem aí com dado. Saiba onde eu moro, saiba a minha voz, saiba quanto dinheiro tem meu cartão de crédito, espalho coisa, faço login do joguinho, login do... Por quê? Porque você está me devolvendo algo de valor imediatamente. Então, diz o que tem, diz saúde, se hospeda no Airbnb, põe a casa deles pra fora, sabe? Então aquela coisa, nunca entre em carro de estranhos e nunca abra sua casa para um estranho. E as pessoas nasceram nisso, né? Porque tem uma plataforma que vê, que dá segurança, que dá... Então acho que tem muito ainda pra gente evoluir e junta essas duas coisas, né? Tratar dado com responsabilidade, começando a ter uma certa parcimônia do que se armazena, do que você quer, mas o conceito de privacidade ele também vai ter muito a ver com o retorno para isso, né? E aí você pode agora entrar profundo nas mais polêmicas, câmeras nas ruas. Pô, o cara vai saber de onde que eu venho, para onde eu vou, mas não vai ter mais assalto. Leva, né? Vai saber tudo do meu DNA, minhas tendências, o que eu posso ter, não sei o quê, e aí o seguro vai ficar mais caro, mas eu não vou morrer mais. Leva. Né? Então, eu acho que esse quiprocó vai mudar tudo. Então, por enquanto, a gente tá tateando, e aí é onde a regulamentação passa a ser um cara bonzinho. É difícil quando você está orientado à inovação, você sempre fala do regulamentador como o feio, o cara que para. Não, ele segura um pouco a onda, vamos... Né? Então, importante, né? Às vezes funciona, viu? Trabalhando com inovação é isso mesmo, né? A gente quer ir para frente, quer andar, e não, mas você tem que passar aqui, deixa eu entender direito o que você está fazendo. É importante. E aí, como é que a gente faz para retreinar e requalificar toda a mão de obra, né? Porque, assim, parece simples, mas na prática significa as pessoas trabalharem diferente, de outra forma, né? Outras habilidades estão em jogo. E como faz para... E eu acho que vão existir algumas funções que vão desaparecer, sim, né? E não vai ser a primeira vez. Acho que todas as revoluções que a gente teve, né? De agricultura para industrial, de industrial para... E nunca é da noite pro dia. Então, quando teve a revolução de agricultura, tinha gente que ainda caçava e pescava só.
E quando foi para industrial, tinha gente que vivia só de agricultura até hoje. Então, não vai ser todo mundo, não vai ser para tudo e vai ser um tempo longuíssimo. Mas sim, vão existir algumas funções que elas vão evoluir, usando aqui, né, amenizando, ao ponto de desaparecer. Né? São todas? Não, minoria, inclusive. Mas vai ter. Ao mesmo tempo, ainda sempre uma boa notícia, hoje a gente tem uma quantidade de dados indexável e disponível muito maior até do que a gente tem capacidade de digerir. Então, como que começa? Você tem um search hoje de internet. Eu sou um pintor. Como eu posso melhorar a minha vida como pintor? Eu sou um analista de RH. Eu sou um desenvolvedor. Eu sou um jornalista. Eu sou um médico. Se você dá search, pegar os 10, você já vai começar a ter contato com alguns desses companions que eu comentei, que vale a pena experimentar. E você está no controle. Né? O outro ponto, só para terminar aqui, que tem a ver com o que eu comentei, não tem mais volta. Então isso vai acontecer de qualquer jeito, como aconteceram todas as outras evoluções. O tempo é que a gente coletivamente, através de regulamentação, de governo, de opinião, de participação, de direção, a gente vai conseguir phasar isso um pouco. Né? Mas a gente não tem controle, esse negócio não tem volta. E as tecnologias hoje, né, se alguém estiver escutando esse videocast daqui a 10 anos, eu não me responsabilizo pelo que vai estar acontecendo, mas hoje elas são muito boas e muito melhores que a capacidade humana já de tratar largas quantidades de dados com tendências coletivas. Elas ainda não são melhores que o ser humano para analisar o indivíduo e a necessidade do indivíduo. É a piadinha centenal desde de Isaac Asimov, que se tem um carro autônomo e tem uma criança na rua e 8 pessoas aqui, o que ele faz? Né? Não existe programação massiva para isso. Isso é a decisão do indivíduo e cada um vai fazer. A resposta certa não tem resposta certa. A resposta certa para você, para mim, porque é a nossa habilidade de contexto, de coisa. Então, ainda não tem isso. Né? Que é a história das perguntas, que é a história do como que eu trato o indivíduo com valor maior do que uma unidade de qualquer coisa. Né? Então, a gente ainda vai conviver com esses dois lados. Resposta curta, cara, dá um search. Dá um search como que eu, como pai, posso ser o melhor pai. Como aluno, como atleta, como médico, vai vir um monte de coisa. Né? E aí teu discernimento de começar a experimentar essas coisas. Ainda sobre as tendências aí para 2023, ano passado começamos a falar muito sobre Web3, metaverso. 2023 vai ser um ano de realmente aplicar isso. Como que o metaverso pode ser aplicado numa empresa para melhoria de gestão, processos? Como que é isso na prática? Bom, acho que o metaverso, você teve aí um boom, acho que deu uma esfriada um pouquinho, mas eu vejo muitas aplicações para o metaverso. A gente estava conversando, assim, o metaverso ele pode ser muito importante, por exemplo, um treinamento de empresa, fazer um gaming para as pessoas se reaprenderem, fazer o seu trabalho. E aí você cria lá uma sessão, você cria um objetivo, as pessoas... Eu vejo muito minhas crianças brincando lá com o Roblox, tá? O Roblox é um metaverso. Eles têm um objetivo, eles estão lá cada um no videogame, outro no celular, tava lá mais 2 primos, meus 2 filhos, brincando junto com um objetivo em comum. Você imagina isso fazendo um game 2.0 ali para uma empresa para mostrar ela como trabalhar em equipe. Nesse momento que a gente está em híbrido, as pessoas criam uma sessão, eu crio um objetivo, crio como trabalhar, então ela tem que acertar o jeito de trabalho. Então eu estou ensinando ludicamente os meus funcionários a trabalhar corretamente e buscar um objetivo em comum e trabalhar em equipe. Tudo isso com o metaverso. Então eu vejo muitas aplicações, aí você tem outros tipos de aplicações fora do campo corporativo, mas também você pode fazer reuniões iterativas, você pode fazer uma conferência iterativa com várias pessoas de todos os lugares do mundo fazendo uma conversa. Você tem um monte de aplicação. Eu acho que teve um boom aí, principalmente vendendo terrenos no metaverso com valores astronômicos. Isso aí vejo que já deu uma
estabilizada, tá? Uma acalmada, mas o metaverso vai ser muito importante nos próximos anos. Eu acho que cada vez mais vai estar no sangue da gente, tá? Então a gente nem vai perceber, como a gente já não percebe mais. E a gente não vai para casa sem botar no Waze. Você não vai fazer alguma coisa sem essas inteligências. A gente vai entrar no sangue aos poucos. Então, aquele boom, aquela coisa, aquela correria, deu uma estabilizada e vai começar a andar e entrar no nosso sangue aos poucos. Mas vocês acham que essas interfaces ficam prontas para isso num prazo assim curto? Como é que vocês enxergam assim olhando no tempo, né? Porque a gente ainda consegue tatear o que pode vir a ser, mas ainda são interfaces que estão um pouco distante do usuário final, de gerar toda uma usabilidade onde você olha e fala, não, isso aqui faz tanto sentido assim, né? Mas também a gente sabe que evolui rápido. Então, quanto no tempo vocês acham que a história dessa terceira geração da web e esse processo todo tecnológico fica pronto para um uso assim mais em escala? Eu vou aproveitar aqui o meio, né, que isso vai ficar em YouTube, vou colocar aqui se alguém descobre de quem que é essa frase, porque eu nunca sei se é de Dickens ou do Frank Zappa, que é a história do slowly, then suddenly. Então, devagar e de repente. Então, é isso, né? E a gente já está vivendo isso, né? Então, você comentou o negócio dos filhos, e a gente fala de metaverso e criptomoeda. Uma criança que hoje joga Roblox, que tem um outro lá de engenharia, de arminha com processo de produção, que você vai montando as engenhocas mesmo, né? Eles já vivem o que agora a gente está chamando de metaverso, em que eles têm a identidade deles, o local deles, o círculo deles, eles criam um mundo, abundância de tudo, né? E moeda. Eles ganham dinheiro fazendo a roupinha, fazendo não sei o quê, vendendo, trocando. Eles já se relacionam primariamente com os amigos deles através disso, né? Os meus filhos são iguaizinhos, eles se encontram com os primos deles que moram em outras cidades às 8 horas da noite, todo dia, para jogar junto, né? Então, essa geração, quando entrar no mercado de trabalho, se é disso que a gente está falando, não vai aceitar não ter isso como primeira ou segunda opção, né? Então, vai ser devagar, mas de repente, como, by the way, foi mensageria. O WhatsApp, ele é o neto, não vou dizer nem o filho, do ICQ, do Messenger, etc. E eu lembro a primeira vez que eu comecei a trabalhar com gente bem mais nova que eu falei, cara, faz isso, eu mando um e-mail pra pessoa, falando, não, e-mail é lento. Eu falei, cara, como que uma pessoa pode achar que mandar o e-mail não é um negócio rápido? Eu falei, por que você acha que e-mail não é rápido? Porque você tem que dizer oi, escreve o que você realmente quer falar, e depois tem que dizer o tchau, abraço, até logo. Porra, não dá, cara, já pum. E aí vai se transformando. Você não sabe se a pessoa leu, né? Então, e quando vê, a gente tá usando slowly then, né? Então, é natural, não precisa. Quando a gente vê, a gente tá piscando. Você vai aproveitar mais se você se antecipar e se interessar e buscar e experimentar, mas é inevitável. Essa frase que você relembrou é muito boa, me lembra a sensação, sabe, quando você tá na montanha-russa e aí o carrinho tá subindo pra subida e tá só aquela subida assim, devagar, e que você sabe que a qualquer momento você fica só naquela ansiedade do tipo, agora é daqui 5 minutos, agora é daqui 1 minuto. É exatamente assim, talvez a gente esteja nesse momento ali, e depois, né? Passou, e aí você já tá em velocidade cruzeiro, né, e segue o jogo. Uma curiosidade agora me veio à cabeça. Na rotina de trabalho de vocês, na TOTUS, na Accenture, dessas tecnologias emergentes, qual que vocês acham que foi a revolucionária para um processo diário que vocês faziam no trabalho e, putz, com essa tecnologia, como que eu vivia sem? Eu começo, então. Para a gente, definitivamente, foi o uso de dados, de uma forma proposital, consciente, não só para curar e usar, mas para criar vantagem competitiva para a companhia a partir disso. Foi o primeiro produto, de certa forma até nova empresa que a gente criou por causa de dados. Eu não sei o quantos que vocês acompanharam ou sabem. A gente anunciou um spin-off de uma área com o Itaú para venda de serviços financeiros dentro do sistema de gestão. Então, mais do que você analisar a foto de um determinado cliente, e avaliar se ele tem mais crédito, menos crédito ou não crédito, através dos dados do RP, que é a gestão dele. Quanto que ele vende, para quem ele vende, qual que é a relevância daquele
cliente que ele tem ou daquele fornecedor dentro do negócio dele, e a gente conseguir dar créditos específicos e precisos para fim e propósitos específicos. Isso nenhum banco fez antes. Posso ser categórico e dizer, nenhum banco fez isso antes, porque não tinha acesso a esses dados. E não foi um trabalho rápido, foram literalmente 2 anos de criação desses modelos, de confrontar esses modelos com o Serasa e ver se aquilo realmente fazer, porque dinheiro não tem carimbo, você não pode errar. Software você pode errar, dinheiro você não pode errar, né? Fizemos aquisições de gente que entendia em sessão de crédito, e hoje a gente criou uma companhia nova, baseada nessa premissa, né? A TOTVS é uma empresa de software, e ela tem hoje já, durante o ano, ela faz por volta de 12 bi de sessões de crédito, usando primariamente dados, né? Então, fizemos o spin-off, é uma nova organização, vai ter vida própria, né? Então, o negócio foi muito bacana. Então, essa foi uma aposta que a gente viu acontecer, né? Não tem teoria aqui. Dados eu acho que é fundamental no dia a dia do trabalho, saber como que tá. A gente fala do analytics descritivo para saber como que foi, o diagnóstico para saber qual que foi o problema, o que eu posso fazer no futuro, aí tem o preditivo e o prescritivo. Mas uma outra coisa que eu acho que também a gente vê, poxa, como eu vive sem essas grandes plataformas de cloud. Cloud não só como hospedagem, mas cloud como os serviços que elas oferecem hoje em dia, de integração, de vários níveis e tipos de inteligência artificial, vários tipos de computer vision, você colocar código, hospedar, fazer uma coisa transacional, deixar a sua plataforma do cliente do tamanho necessário e pagar o que é necessário, o tipo as a service. Então, acho que a revolução, principalmente aí nós temos várias empresas de cloud, mas a revolução do cloud também está muito forte nisso daí. E um outro ponto que está entrando agora nos últimos anos, que também eu sou super adepto, são as plataformas low-code e no-code, tá? Que o pessoal fala bastante. Então você tem também, hoje em dia, muitas das clouds, muitos serviços das clouds já são dessa forma, mas tem muitas empresas, tanto startups como grandes empresas que trabalham no low-code e no-code. Que eu acho que isto está virando cada vez mais vai ser utilizado, cada vez mais você vai trabalhar mais no-code e low-code. E isso, para mim, é um acelerador muito forte de desenvolvimento, de você cada vez mais focar na lógica de implementação, na inteligência, usar a inteligência dos programadores, que antigamente ficava só, eu falo, traduzindo o código, colocando o que era da lógica para o código, mas eu vou utilizar o tempo deles para fazer cada vez coisas melhores e acelerar o desenvolvimento. Então, um desenvolvimento que demorava 1 ano, numa plataforma de low-code, você pode trabalhar 3 meses. Então, é 1/4 do tempo. Nas especificações que a gente fala... Você tem visto isso muito acontecer com os clientes, porque está disponível. Às vezes, quando a gente fala, como é que eu começo? Esse é um dos exemplos espetaculares. Eu não acho que ainda tem tanta gente que poderia estar fazendo, né, que está fazendo. Ou seja, quando você fala low-code, no-code, é você não ser um desenvolvedor, você saber as regras de negócio, que também é outro clichê, mas que basicamente você sabe o que tem que ser feito. Você conseguir olhar um processo e conseguir automatizar isso sem saber nenhuma linguagem de programação. Você saber a lógica. Tá falando, o que é importante é a inteligência, é a lógica, é saber o negócio, é saber como que aquele negócio tem que direcionar. Isso, para mim, cada vez mais vai ser uma revolução, tá? E hoje em dia a gente tem um apagão de pessoal de tecnologia, certo? Para mim, o low-code e no-code resolve em grande parte esse problema. Não, eu acho que também entra num processo que democratiza, né? Num país que nem o Brasil, que você tem uma série de pequenos negócios, de uma oportunidade gigante associada a negócios menores, de repente essa é a possibilidade de pulverizar e chegar em todo o país, porque tanto cloud quanto esse tipo de plataforma, de repente você vai chegar no pequeno, vai chegar nas infraestruturas menores. Será essa a aposta, assim, da gente olhar para um país mais pulverizado? O brasileiro é muito criativo, então imagina cada vez mais popularizando as ferramentas e eles utilizando a inteligência. O brasileiro é um povo muito criativo, sabe sair das dificuldades, tá? Então eu acho que isso daí
Tá mudando. Eu adoro, eu sou super adepto dessas ferramentas. E você sabe que isso se reflete no tipo de indústria de tecnologia que a gente forma, né? Antigamente você tinha 1 ou 2 polos só de centros de tecnologia. Tudo Estados Unidos, talvez ali no leste europeu tinha algumas outras opções. E hoje você tem centros de excelência de tecnologia que tem muito a ver com o contexto, né, do país. Então, para citar talvez o mais emblemático de todo, é Israel. Israel é um super polo de segurança, né, para tecnologia de segurança, etc. E o Brasil, ele é bastante evoluído, mais evoluído até do que algumas economias não emergentes e sólidas, etc., no que diz respeito à MarTech, que é a tecnologia de marketing e criação, né? Em termos de automatização de marketing, em termos de consumo de mídia social, em termos de uso de mídia social para advertising, né? O Brasil está, sem dúvida nenhuma, entre os 3 no mundo. Nós somos o 2º maior país de uso de WhatsApp, somos o primeiro per capita, vai longe e em absoluto, de Facebook e Instagram, etc. Então isso obviamente tem um reflexo nesse ecossistema de tecnologia para usar, né? Então a TOTVS fez uma fusão há um tempo atrás, 3 anos quase, com a RD Station, que é uma plataforma de automação de marketing, e quando a gente compara o percentual das empresas que tem uma solução de automação de marketing, né, a gente tem um percentual mais alto do que países na Europa. A gente está ali par a par com os Estados Unidos. Então se criou um ecossistema de agências, de profissionais de marketing que já se automatizaram, né? Isso exporta talento, isso faz com que da produtividade. E pode ser uma entrada para a digitalização do negócio como um todo, Sem né? dúvida. Porque a partir do momento que você entende essa automação pelo marketing, de repente, sei lá, o restaurante automatiza ali seus anúncios para chegar no seu cliente. A partir dali você tem uma entrada, pelo menos cultural, de explicar o que pode significar você criar uma base de dados mais estruturada dos gostos dos seus clientes para criar produto, serviço, automatizar a despensa, o estoque, por aí vai, né? Talvez seja essa uma grande entrada nos negócios Brasil afora, sem né? dúvida. Sem dúvida. Devagar e de repente, né? Devagar e de repente. Quantas pessoas de agências, por exemplo, você conhece que não sabem o que é marketing digital mais? Antigamente era, eu sou um cara, conheço. Hoje em dia todo mundo já faz, né? Então, para a gente finalizar, tem mais alguma tendência que a gente não tenha comentado que vocês veem aí como exponencial para 2023? Eu acho que cada vez mais, até corroborando um pouco o que o Tubino falou, eu acho que o Brasil ele é muito forte, principalmente nós como aqui na América Latina, no Brasil, a gente não consegue. Para a gente ter produtividade nas empresas, a gente precisa automatizar e transformar digitalmente muito, tá? Diferente, por exemplo, de uma grande economia como os Estados Unidos, existe muito, eles mandam muito, terceirizam muito para lá para uma Índia, para mercados mais emergentes. Nós temos uma tendência de transformar digitalmente cada vez mais as empresas. Então eu acho que misturando todas essas tecnologias que a gente falou, a web de terceira geração, estamos falando de blockchain, estamos falando de inteligência artificial, tudo isso vai desembocar em transformação digital. Então eu falo transformação digital com elementos de inovação, que para mim são tudo inovação, estou falando de startup, de novas tecnologias. Então eu acho que cada vez mais a gente vai acelerar, pisar no acelerador, e eu acho que o Brasil, eu sou bem otimista, tá? Eu acho que o Brasil é um polo fortíssimo, um dos principais do mundo em automatização e transformação digital aqui para as nossas empresas, para o nosso mercado. A gente está muito à frente. Se você pensar nas tecnologias bancárias que nós temos muito à frente que todos os lugares do mundo. Assim. Então, transformação digital no Brasil, eu acho que nós somos um polo e vamos continuar acelerando. Então, a tendência é continuar acelerando a transformação digital com cada vez mais elementos de inovação e elementos dessas novas tecnologias. A gente é rápido, a gente é criativo, a gente vai lá, pegou, chegou novo, vamos lá, ChatGPT, tá, novembro lançado. Já tem empresa que eu sei, e já em janeiro já implantou no atendimento o ChatGPT ali. Eu vou tentar falar 2 coisas. Uma bem pragmática para os próximos 12 meses e uma outra que me dá aqui a liberdade de demorar um pouquinho mais ou até mesmo estar errado. Tá?
A primeira delas é do que a gente já falou, é realmente o uso de dados e uso de algum tipo de módulo de poder computacional que ajude o que eu já faça. E não precisa pensar nisso como fazer uma coisa de um jeito diferente que eu faço, porque isso vai vir e vai ser necessário. Mas sabe acho que todo mundo opera por mágica, né? O gut feeling, o cheiro do cliente, do que precisa ser feito. Tenta fazer isso em alta escala para mais gente usando algum tipo de tecnologia. Eu acabei de voltar de Florianópolis. E aí fiquei numa pousada e um dos sistemas que a gente tem na TOTVS é um CRM. Em teoria, gerencia os clientes, o que ele faz, o que ele quer, o que ele deixa de querer, o que ele veio, quais são as preferências, a jornada, a experiência e tal. Cheguei para fazer um registro na pousada, dei meu nome, e na hora que eu dei meu nome, o cara falou: bem-vindo de volta a Florianópolis, Juliano. Espero que dessa vez você tenha oportunidade de conhecer um pouquinho mais a ilha. Virei assim pra ver o que ele tava usando, né, de sistema. Aí ele pegou, eu falei: o que você tá usando de sistema? Eu não tô nem vendo o seu computador e tal. Ele falou: não tem sistema nenhum, não. Aí insisti, já ligando pro meu time, cara, porra. Sabe o que esse cara que tá usando e tal? E aí ele pegou: não, é o seguinte, a gente tem um acordo com o taxista. E o taxista, quando ele chega aqui, se ele deixa a sua mala do lado direito, é porque você já veio pra Florianópolis. Se deixa do lado esquerdo, é porque é a primeira vez. É criatividade. Nunca tem chance, nunca tem tempo de ver tudo. Essa é uma frase que sempre dá certo. O cara mágica. É maravilhoso. É mágica. Maravilhoso. Agora imagina ele poder fazer isso sem a ajuda do taxista, com todo mundo sabendo exatamente. Então, e o brasileiro tem muito disso, né? Não é só o brasileiro, mas se abre para a tecnologia, que ela pode te ajudar a você fazer as coisas com mais acuracidade e com mais volume. Então, o uso de dados, ele é o ano do uso de dados. A gente não, quem está escutando isso aqui, não deveria terminar o ano fazendo as mesmas coisas que faz, sem fazer pelo menos alguma coisa diferente, porque você tem acesso a dados que transformam a tua conclusão e que te ajudam na sua execução. Então, talvez esse seja o pedido. O outro, mais viajandão aqui, tem a ver com o que eu comentei, que é a convergência de indústrias, né? Eu acho que vai se misturar tudo. Acho que você, e aí falando como empresa, se é uma manufatura, o teu concorrente não é mais o cara que faz o mesmo produto que você. Se você é uma empresa de serviço, que oferece serviço de consultoria A, teu concorrente não é a outra de consultoria. Né? Se você é um hotel, não é só um hotel. Por causa da digitalização, você consegue chegar na mesma coisa que você quer através de caminhos completamente diferentes. Né? Então, você também se limitar a encontrar oportunidades somente como os outros definem, a gente perde a oportunidade. Então é uma oportunidade de você ver um competidor como um parceiro. Fique esperto que talvez o parceiro passe a ser competidor. Né? E aí tem um termo em tecnologia que é de integração de APIs. O que são APIs? Né? Application Program Interface. Que é como se fosse um menuzinho de comida chinesa, que ao invés de você preparar alguma coisa, se tem alguém que está fazendo isso, você dá uma ordem, essa pessoa faz, esse sistema faz e te devolve o resultado. As empresas têm que começar a pensar como APIs. Para eu construir negócios, para eu abraçar mercados, eu não obrigatoriamente preciso fazer mais nada. Eu preciso saber quem faça. E me combinar com isso. E me combinar com as pessoas, né? Então, e aí eu acho que nos próximos anos... Cara, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver muito disso acontecendo. Faz sentido? Faz muito. Eu falo de brincar de Lego. A gente vai lá, pega lá uma startup especialista num ponto, é uma peça de Lego. Aí boto outra peça de Lego. Eu vou lá e boto a cloud, outra peça de Lego. Eu vou montar, vou brincar de Lego. Fazer as plataformas com os melhores especialistas, o melhor especialista em barramento de API, o melhor workflow, o melhor ERP, o melhor base de dados para analytics que processa, o melhor OCR. Eu não preciso, tá? Eu posso ser uma montadora de carro. Olha que a montadora de carro, ela monta, ela desenha, ela tem inteligência. Ela fala que é o melhor lanterna, o melhor banco, o melhor bateria, e ela vai lá e monta. É a mesma tendência, gente. Então vamos montar um carro, botar o pneu de tal fornecedor, mas o carro
é da Accenture, é da TOTVS, é do cliente X, mas a inteligência eu estou com vários fornecedores, vários parceiros ali dentro. Perfeito. Eu fico só pensando o que vai ser, né? Porque a gente vem de uma cultura de trabalho, principalmente nas grandes empresas, de muito compartimento, onde as coisas são muito separadas. Como a gente faz para tudo isso se encontrar com essa cultura que vem, obviamente vem mudando, mas que a gente precisa daí de uma transformação radical, né? De se entender como parte de vários setores, várias indústrias, várias áreas, vários departamentos. Então, assim, de novo a gente volta para as pessoas, para o humano e a nossa necessidade de olhar as coisas diferentes para fazer bom uso disso tudo, né? Sempre o centro é o humano. Acho que continua isto, eu acho que é só as novas tecnologias estão vindo para nos dar um grau a mais na nossa civilização. Isso aí. Isso aí, foi muito bom, papo maravilhoso aqui, dava para passar horas e horas, mas acho que a gente chega aqui ao fim desse episódio, uma honra ter vocês por aqui com a gente. Obrigado pelo convite, gente. Obrigada por vocês. Adorei o papo, obrigado aí pelo convite. Até a próxima. Você que está acompanhando, pode dar a sua curtida no YouTube, deixe o seu recado, o que você achou desse nosso primeiro vídeo. Ao longo do ano vem muito mais por aí. Esperamos por você. E o podcast e também esse conteúdo fica como podcast aqui no Spotify, onde tem uma série de outros episódios e muitos por vir também. Então segue a gente no YouTube, da TOTVS, no podcast, podcast.totvs.com, e a gente está por aqui esperando vocês para o próximo episódio. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.